Hoje você vai aprender como fazer uma ficha de ordem paranormal, hoje de um especialista, classe especialista, e como sempre eu chamei aqui para me ajudar nesse processo o mestre Irisson, né, o filho do Chocobo, que vai mestrar uma mesa, né, de ordem paranormal lá no canal do Obliter, né, o Signatus, a mesa Signatus. E aí, Irisson, bora montar essa ficha aqui hoje? Opa, vambora. A ficha bem tranquila, bem simples. Então, desde já, muito obrigado aí pela participação, né, pela presença. E queria chamar todos vocês para também comparecerem lá, dia 14, essa terça-feira de março, estreia às 8 horas da noite, Signatus RPG, um RPG não oficial de ordem paranormal, com 75% de Nex, uma aventura de um Nex bem alto. E vocês todos estão convidados, vão ter vários criadores de conteúdo dentro da mesa. Eu vou estar mestrando, vou estar utilizando o Foundry e é basicamente isso. Então vamos seguir para a criação de ficha. Vamos lá, a gente já fez uma ficha, já explicou como funciona uma ficha de combatente. Hoje a gente vai fazer de especialista, né? O processo quase todo é o mesmo, mas se você não viu outro vídeo, né, a gente vai explicar tudo de novo, mas eu recomendo que você assista também o outro, né, caso você queira entender mais como o sistema funciona, como é que funciona a classe combatente também. Então vamos lá, vamos criar uma ficha aqui do especialista, né? O que é o especialista, Irisson? Qual é a diferença dele pro combatente? Então, dentro do sistema a gente tem 3 classes, né? Que é o combatente, o especialista e o ocultista. A diferença dele para os demais é que basicamente ele vai ser uma ficha montada para ser aquele personagem que vai ser mais ativo nas investigações, no desenrolar do mistério, em juntar as pistas, em fazer essa busca ativa, né? De juntar informações, analisar o que está acontecendo e tentar auxiliar o grupo para poder desvendar o caso ou o mistério, o que quer que seja que esteja acontecendo ali no local, na missão e tudo mais. Então ele é o meio termo ali entre o combate e o ocultista que conjura, né, os rituais, que são as magias, né, os poderes dentro do sistema. Todo mundo pode investigar, né, mas esse tipo de agente especialista ele vai ter mais ferramentas para isso, né? Isso. Inclusive, até mesmo você não sendo especialista, você pode ajudar o especialista para ele investigar as coisas e com a sua ajuda ele pode até se sair melhor do que ele normalmente é. Bacana, bacana demais. Então vamos começar, mestre, aqui na nossa criação de ficha. Qual que é o nosso primeiro passo, né? Tem um roteiro aí pra gente seguir? Tem. A gente vai usar sempre as coisas oficiais, então eu vou estar me baseando aqui de acordo com o livro de regras que já foi lançado aí, seja ele no livro físico ou PDF, na página 13 tem o passo a passo de criação do seu agente, né, do personagem. Então nesse caso aqui, a gente já tem escolhido a classe que vai ser o especialista. Então para isso, a gente vai voltar novamente ali no comecinho e vamos criar o conceito do personagem, a ideia principal, ou a ideia geral do conceito do seu personagem, como ele é, o que ele estaria fazendo, talvez o antecedente, qual a história dele, tentar pensar no geral, no grosso, né, como que seria aí o seu personagem. Entendi. Mestre, então, pensando nesse conceito, né, eu vou tentar fazer um personagem especialista que fosse talvez um arqueólogo, um professor universitário. Tô pensando muito no Indiana Jones, talvez, né? Alguém que investiga ali, que explora locais em busca de informações. Daria para fazer isso no especialista? Dá sim. Então vamos lá, né? A gente já tem agora o conceito, a ideia geral, já tem a classe. Então vamos atrás da origem. A origem basicamente vai ser o seu conhecimento pregresso, né? Ou a coisa que você já fazia ou já conhecia anteriormente. Então vamos ver aqui dentro do sistema qual origem talvez fique melhor, mais interessante para você compor esse personagem, né? Onde que eu vejo as origens que existem? Dentro do livro a gente tem as origens começando a partir da página 16. 16 aqui, então tem o acadêmico, o agente de saúde, amnésico, artista, atleta, criminoso. Tem vários aqui que você pode ler eles com calma, né? Mas eu acho que eu já expliquei no início, né? Que eu acho que o acadêmico vai ser aquele que vai mais se encaixar nesse conceito que eu fiz, né? Nessa origem. Exatamente. Beleza. Então eu vou colocar o acadêmico aqui, mestre. Vou mudar aqui na minha ficha, eu mudo a origem aqui em cima, né? Isso. Beleza, escrevo aqui acadêmico. E o que eu ganho por ser acadêmico? Boa. O acadêmico, ele... basicamente todas as origens aqui dentro do sistema, eles vão dar 2 coisinhas gerais, que são características e habilidades específicas do seu personagem, né? Dentro do acadêmico, a gente vai ter a primeira delas, que vão ser algumas perícias treinadas, coisas que você já sabe fazer ou já conhece, que no caso vai ser ciência,
e investigação. Então venho aqui na lista de perícias na direita, é isso? Isso, a gente vai lá para a fichinha, na aba da direita tem uma guia ali das perícias, então a gente vai marcar ciências e investigação. Tá, marca como treinado, né? Isso, e pelo fato de você ser treinado, significa que você tem mais 5 nas rolagens. Tá bom, então eu marquei aqui ciências, treinado, mais 5, tá? Essa ficha automática ela faz automaticamente, mas se você estiver fazendo no papel aí, você pode anotar. E você pode baixar essa ficha aqui no site da editora Jambô também, né? Isso, então Beleza. ciências e investigação. Investigação, deixa eu achar aqui. Investigação, achei. Treinado, mais 5, certinho, coloquei as duas. Boa. E a segunda coisinha que a gente ganha também do acadêmico é a habilidade, né? A característica chamada saber é poder. Então, quando você fizer um teste que usa intelecto dentro da ficha, que é um dos atributos, né? Você pode gastar 2 PE. Esse PE é sempre o resumo, né? A abreviação de ponto de esforço, que é basicamente o ponto que você gasta para você fazer as suas habilidades, e você ganha mais 5 nesses testes. Tá, eu vou colocar aqui em habilidades e rituais na segunda folha, né, mestre? Isso. Saber é poder, né? Isso. Beleza, coloquei aqui então saber é poder, coloquei a página também para me ajudar, visualizar, e coloquei aqui um resumo, tá? Coloquei isso, né? Já posso até mudar na ficha aqui a classe também, né? Porque já sei que eu quero ser especialista, né? Exatamente. A ficha aqui faz algumas coisas automáticas, a gente vai explicar tudo isso aqui, esses números que ela colocou aqui. Beleza, depois, pronto. Beleza, depois de ter colocado origem e classe, a gente vai colocar agora e distribuir os nossos pontos nos atributos. Esses atributos, eles são importantes porque eles que vão fazer com que o sistema ande, né? Eles vão ser os atributos onde o mestre vai pedir uma rolagem, você rola e vai determinar o resultado das suas ações. Então aqui dentro do sistema a gente tem 5 atributos principais, que é força, agilidade, intelecto, vigor e presença. Inicialmente, a gente já começa com 1 pontinho em cada um desses atributos e a gente tem 4 pontos para distribuir dentro desses atributos. E aí tem 2 detalhezinhos. O primeiro é que os atributos iniciais, eles só podem ter no máximo até 3 pontos, não pode passar disso por enquanto, só lá para frente que aumenta. E a segunda coisinha é que depois que você distribuir os 4 pontos dentro aqui dos atributos principais, se você quiser, você pode tirar 1 ponto de um atributo qualquer, negativar ele ou zerar, e colocar esse 1 ponto extra em outro local. Então, reajustar, né? Rebalancear a ficha. Entendi. Então, cada atributo desse é um que representa a característica do meu personagem, né? Sendo agilidade, a velocidade dele, a precisão, intelecto, a questão mais mental, vigor, tipo a saúde dele, a resistência física, presença seria mais a personalidade, né? A força de personalidade dele, entendi. E a força mesmo, a força física, é isso, né? Exatamente, é bem auto-intuitivo, assim, bem simples. Tá. Então, se eu tenho 4 pontos para distribuir, eu vou colocar no máximo que eu posso meu intelecto, que eu imagino que, sendo acadêmico, né, esse intelecto seria bastante alto, né? Então, eu coloquei intelecto 3, né? Então, eu coloquei 2 pontos aqui, eu ainda tenho mais 2. Então, eu vou colocar 2 na presença, né? Coloquei mais 1 aqui em presença e mais 1 em vigor também, tá? Então, eu coloquei 3 de intelecto, 2 de vigor e 2 de presença, beleza? Tranquilo. Beleza, então. Caso vocês queiram ver, né, no final ali para quem mexe ou até para o jogador mesmo, se tá tudo certinho, essa soma total de todos os atributos ele tem que dar 9, beleza? Tá, então deixa eu somar aqui 3 mais 2, 5, 7 mais 2 aqui, 8, 9, certinho, mestre. Pronto, perfeito. Então agora a gente vai para voltar para as partes das classes lá no especialista e a gente vai anotar agora coisas que a gente ganha por ser o especialista. A gente já anotou da origem, vamos para a classe. Especialista. Então, eu tenho que ir na classe do especialista no livro para checar o que eu ganho, né? Isso. Então, isso tá na página, eu já tinha deixado aqui, para adiantar, na página 29 do livro, tá, gente? Essa parte preta é um resumo, né, mestre, de tudo que eu ganho, né? Isso. Ele já começa falando ali sobre algumas coisas que vai ganhando. A primeira delas vai ser os PVs, que são os pontos de vida. Então, inicialmente, a gente começa ali com 16, mais o vigor. Então, eu tenho 16 do meu personagem, porque eu sou especialista, meu vigor é 2, então 16 mais 2, 18, né? E os meus atuais também são 18, porque eu não sofri dano nenhum ainda, né? Perfeito. Beleza. Segunda característica que a gente ganha vai ser o ponto de esforço, ou PE, dentro do sistema. Então, vai ser inicialmente 3, mais o tanto de número que você tem de presença. Tá.
Então eu vou ter 3 mais 2, 5, certinho aqui, né? Então 5 atuais também, porque eu não gastei nenhum. Isso. Tá, mestre, eu vou colocar aqui também o meu Nex, né? Que é meu nível de exposição paranormal, em 5, né? Porque vai ser o que a gente vai começar. É o primeiro possível, né? Que a gente começa, né? Isso, exatamente. Beleza. Continuando, o que a gente ganha aí de característica do especialista vai ser sanidade inicial, que no caso é 16, é um valor fixo. Beleza, então vou colocar aqui 16 na minha ficha também, certinho. Atual, né? Porque eu não perdi nenhum ponto de sanidade ainda. Isso. Beleza. E vamos para as perícias treinadas, que são aquelas coisinhas, né, as habilidades que você sabe fazer. Nesse caso aqui específico do especialista, ele provavelmente da sua equipe ou quando você estiver jogando, vai ser o personagem que mais vai ter perícias, né, coisas ali para poder fazer, investigar e tudo mais dentro do sistema. Então, inicialmente, a gente já começa com 7 perícias mais o número de intelecto que você tiver na ficha. Não, beleza. Então vamos distribuir de acordo com o que faz sentido pro personagem, tá? A gente tem essa lista de perícias aqui do lado, e não sei se a galera percebeu, mas do lado de cada uma delas a gente tem um dos atributos, né? Agilidade, presença, força. Isso significa que quando eu for rolar aquela perícia, mestre, eu vou rolar os dados desse atributo, né? Isso, exatamente. Bacana. Então, beleza. Para saber o que cada uma dessas perícias faz, o jogador, né, você aí que tá assistindo e quer montar a ficha, você pode ler a lista de perícias, né? Isso. Ela fica aqui no capítulo 2, né? Isso. Dentro do livro ele tem também explicando certinho o que significa cada perícia dessa, como usar e exemplos. Bacana demais. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui a distribuição, né? Eu tenho 7 mais o meu número de intelecto, é isso? Isso, exatamente. Então 7 mais o meu número de intelecto, que é 3, na verdade 3. Eu vou ter 10 perícias, né? Isso. 10 perícias, então. Vamos fazer então algumas aqui. Atualidades, né? Para saber conhecimentos atuais, né, mestre? Isso, perfeito, perfeito. Você treinado aqui nela, porque eu acho que faz sentido um acadêmico. Aí antes de ir para outra, por exemplo, né, nesse caso em específico, atualidades a gente usa intelecto. E aí na sua ficha você já tem 3 dados de intelecto. Então você pode botar ali em cima do int, né, que é intelecto 3. Porque o que significa isso? Na hora que teu mestre perguntar, vamos ver se você sabe alguma coisa que saiu no jornal dessa semana, coisas do tipo, uma informação que você precisa lembrar, resgatar, ele vai te pedir um teste de atualidades. Então, como é que é a rolagem dessas perícias aí que você vai fazer bastante, né? Basicamente, você vai rolar o tanto de dados que você tem de acordo com o número do modificador daquela perícia. Nesse caso, que é intelecto, que é 3, você vai rolar 3d20, vai pegar o melhor resultado desses 3 dados de 20 e vai somar com 5 porque você é treinado naquilo. Bacana. Se não for treinado, eu rolo quantos? Se não for treinado e você precisar rolar, você rola 2d20 e vai pegar o pior resultado. É como se fosse uma rolagem com desvantagem. Entendi, bacana então. Então se você tá fazendo a ficha no papel, você pode anotar aí do lado, né, o número de intelecto seu ou do atributo que tá do lado para facilitar você, né? Isso. Beleza, então eu já coloquei 1, tá? Me ajuda a fazer essa conta, tá, mestre? Eu vou colocar também artes, tá? Como treinado. Então temos 2. Vou colocar diplomacia, 3. Vou colocar medicina como 4. Ocultismo, que é meu quinto aqui. Percepção como 6. Profissão, o que é isso, mestre? Para alguma coisa inerente a alguma profissão ou algum cargo, coisa específica, ele vai pedir essa rolagem para você. Eu posso colocar aqui então arqueologia. Não precisa substituir, vai ser só de acordo com o que o mestre pedir, né? Se ele perguntar alguma coisa específica de alguma profissão, vai rolar e vai ver o resultado. Entendi. Então vou colocar aqui tecnologia. Tá? São quantos que eu já fiz? Tem que contar, mas no geral você vai ter 10 da classe e 2 das origens. Vai ficar 12 no total. Tá, verdade. Então, tecnologia. Deixa eu somar aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltam 3, né? Faltam 3. Isso. Vou colocar então pilotagem. Eu tô fazendo um parecido com o conceito do Indiana Jones, ele sempre sabe pilotar ali os carros e tal, avião. Tática, vou montar também. Vai ser interessante, um acadêmico aí que pensa de forma tática, né? Reflexos, interessante. Reflexo, verdade, né? Pra poder fugir do... Esquivar, né? Esquivar, das habilidades. Verdade. Coloquei reflexo. Fechou, então. Perfeito. Então, continuando dentro da parte da classe, né? Das características que a gente ganha, a gente vai anotar na ficha as proeficiências, que são coisas que o seu personagem sabe mexer, que no caso vão ser armas simples, e aí lá em equipamento, dentro do livro, capítulo 3,
vai ter uma lista sobre as armas simples, e aí vai ser dessa lista que a gente vai pegar a sua arma, e proteções leves, que no caso seria a questão da defesa, alguma roupa, alguma coisa que vai dar alguns status para aumentar a defesa, né? Armas simples e proteções leves. Então, eu sei usar essas coisas, né? Isso, é a sua proeficiência, coisa que você sabe mexer. Tá, então vou colocar aqui proficiências, armas simples e Proteções proteções leves na página 29. Marquei aqui para eu saber que eu tenho isso. Beleza. E agora, qual é o próximo passo, mestre? Ainda dentro da classe, ela é bem importante porque tem muita coisa, né, específica. Tem uma característica exclusiva, que é uma habilidade que só você consegue fazer, que é chamada de eclético. Ela é a habilidade dos 5% de Nex. Então, dentro do sistema, a gente não tem XP nem número de level. A gente contabiliza isso de acordo com o nível de exposição ao paranormal, ou seja, o quanto de coisa sobrenatural que o seu personagem já tenha vivido, presenciado e tudo mais. Então ele começa com 5%, que foi o que você colocou lá em cima já, e vai aumentando de 5 em 5 até chegar mais ou menos ali no 99, né, do sistema, que seria o level final. Nesse 5% de Nex, que é o primeiro nível, você ganha a característica do eclético. O eclético, basicamente, o que você pode fazer? Você pode gastar 2 PE, que é aquele ponto de esforço que eu falei resumidamente, né, abreviado PE, e você pode receber o benefício de ser treinado na perícia. Então você pega uma perícia que você não é treinado e aí rolaria com mais 5, que é aquele bônus do teste que ganha quando é treinado. Tá bom. Então vou colocar aqui o eclético na minha ficha, né, aqui na habilidades. Posso chamar aqui de eclético e coloco a página, né, que tá na 28. O custo dele é 2 PE e eu posso colocar aqui na própria ficha a descrição daquilo que eu coloquei lá, né? Ele ganha mais 5 em alguma perícia, que no caso é o treinado, né, da ficha. Beleza. Coloquei o eclético. Tem mais alguma coisa? Pronto, agora a gente finalizou a questão das classes, né, das coisas que ganha da classe. Então percebam que ele faz muitas rolagens de perícia. Ele vai ser praticamente a pessoa que vai saber um pouquinho de tudo, até o que ele não sabe, ele vai gastar a habilidade dele lá para poder fazer aquilo. Então ele vai ficar focado nessa parte de investigação, do mistério, de pegar pistas, de desenvolver a história e tudo mais, né? Tá, só uma questão, mestre. Sempre que eu for upando de nível, né, subindo de exposição aqui, eu posso voltar aqui e ler as coisas que eu ganho comparando nessa tabela, né? Isso. Lembrando, né? A cada 5 em 5 de Nex que você vai aumentando e evoluindo, pode ser no meio da sessão, da missão, no caso, ou no final dela, quando você concluir, o mestre vai dizer para você, e aí cada nível desse vai ter outra característica que você ganha, que é exclusiva da sua classe. Muitas delas vão ser focadas nessa questão mesmo, assim, de exploração, de ambientação, de investigação no geral. Entendi. Beleza. Qual que é o próximo passo, então, aqui agora? Já fizemos a Vamos classe. agora para os equipamentos. E fica na página aqui, no capítulo 3, né? Os equipamentos estão na partir da página 50, na verdade, né? Você vai ter aqui, tem as tabelas, e aqui eu tô vendo que eu tenho patentes, né, mestre? Isso. Dentro do sistema, a gente tem também um tier de patente, que seria basicamente o nível de aquisição ou de compra, né, de poder aquisitivo que o seu personagem tem. Então, dentro ali do sistema, você começa com o mínimo, que seria o recruta. Ele tem um crédito baixo, ele pode ter 2 itens de categoria 1 apenas. Tá, eu coloco isso aqui no meu inventário, né? Isso. Meus pontos de prestígio são 0, e à medida que eu vou fazendo missões, eu vou ganhando isso e eu vou subindo aqui na minha patente, né? Exato. Eu tô como recruta. E o meu limite de itens, eu coloco 2, né? Porque eu tô consultando na tabela aqui e aparentemente são 2 que tá escrito, né, mestre? Isso, 2 de nível 1, né? 2 de nível 1. Que é e o meu limite de crédito é baixo, né? Isso. Então, o que significa esses limites de item de nível 1, mestre? Significa que cada item dentro do sistema, ele tem um certo tipo de importância. Essa importância ela é baseada no peso e na composição do item. Então, lá na tabelinha do lado vai estar dizendo se esse item ele vai ser categoria 1, 2, 3 ou 4. E dentro também dessa tabelinha vai dizer se o item ele ocupa 1 espaço, 0 espaços, 2. Ah, sim. Então ele vai ter tamanho também, né, para levar. Você diz, por exemplo, lá na página 56, na tabela de armas,
armas, eu tô vendo aqui, por exemplo, a faca tem categoria 0, né? Então, Isso. se eu tenho acesso a 2 itens de categoria 1, eu poderia pegar uma faca, por exemplo. Isso, perfeito. Entendi. Mas eu não poderia pegar, por exemplo, um revólver, que é categoria 1, uma pistola e um fuzil de caça, porque aí eu excederia esse limite, né? Exatamente. Aí Então, teria que escolher 2 de 1. Entendi essa lógica. Beleza. Então eu posso escolher, por exemplo, aqui minhas armas e ir já colocando lá as que eu quiser. Isso. E aí Beleza. tem uma coisa, a sua carga máxima, né, o limite de coisa, o tanto de coisa que você vai poder carregar, vai ser de acordo com a sua força. Então, para cada um pontinho de modificador de atributo que você colocou lá em força, equivale a 5 espaços na bolsa, né, no inventário. Tá, e esse espaço seria o que, mestre? Ele é uma quantidade máxima que eu consigo carregar? Isso, exatamente. É o espaço necessário que você tem vazio com você, ou nos bolsos, ou na bolsa, que você pode carregar e levar as coisas, né? Perfeito. Então, eu coloquei um ponto de força, então eu só consigo carregar 5 espaços, né? No geral. Isso, Entendi. exatamente. Então, quanto mais forte, mais espaço eu vou conseguir carregar. Faz sentido, né? É. Então, eu vou pegar uma arma, tá? Vou pegar uma pistola. Ela é um item de categoria 1, tá? Uhum. E aí eu vou colocar aqui na minha ficha, tá? Vamos lá. Então, aqui nas armas, pistola. A categoria é 1. Os espaços que a pistola ocupa é um espaço também. Então, só tem mais 4 extras. É isso, né? Mestre, eu tô olhando aqui na tabela que tem algumas outras informações que já me deixou curioso e pode ter deixado o pessoal de casa também curioso, tá assistindo aí, né? Uhum. Esse dano aqui é o dano que eu vou rolar quando eu fizer um ataque e acertar, né? Isso. Essa tabela de Beleza. arma, ela é bem completa. Então aí dentro a gente tem a categoria do item. Então lembrar, né, que nesse caso em específico você só pode ter 2 itens de nível 1, né, de carga 1. O dano, ele vai estar descrevendo qual é o tipo de dano. Então nesse caso em específico da pistola, ele é 1d12. Tá. Na questão ali que tem escrito crítico, significa o seguinte: quando você rolar um 18, que é o número que tá aí no dado, ou superior, você crita, né? Você dá dano a mais, certo? Então seria o crítico desse item. Alguns itens eles critam com 18, outros 18, 19, 20, outros só 20. Então, o que diz o crítico é esse número aí. Tem um X2, X3 aqui. Isso. Alguns deles vão ter também as características X2, X3, o que significa que basicamente o dano vai ser dobrado, que pode ser ou do dado ou o valor vezes 2, né? O valor do dado rolado vezes 2. Entendi. Depois a gente tem o alcance, né? Isso. Aí o alcance a gente também vai ter o curto, o médio e o longo. Depois a gente vai ter o tipo de dano, né, que é causado. Nesse caso da pistola é o B, que é o balístico, e ela ocupa um espaço dentro aí do seu inventário. Beleza. Só que assim, com uma pistola, eu preciso ter balas, né? Que tô vendo aqui embaixo, que logo abaixo dela, que são balas curtas. Ela é de categoria 0, então eu não vou ocupar um daquele espaço daqueles itens, né, que eu poderia. Mas ela ocupa espaço no caso, tá? Isso. Então eu tenho que manter isso na minha ficha, né? Exatamente. Então beleza, vou colocar aqui balas curtas, categoria 0. E espaço 1, né? A minha carga máxima eu vou colocar aqui como 5, né? Não tinha colocado ainda não aqui em cima, tá? Isso. Beleza, só tem mais 3 espaços. Então por isso, mestre, eu vou deixar esses espaços vazios para colocar outros itens. Não vou pegar mais arma por aqui agora não, tá? Porque eu vou ter pouco espaço para carregar. Agora qual que é o próximo passo? Pronto. Dentro dos equipamentos, por enquanto você pegou as armas, mas além das armas, existem alguns outros itens mais simples, mais comuns, que você também pode levar para as missões. Então, são eles os equipamentos gerais. Eles basicamente são acessórios ou itens operacionais, coisas mais simples que você pode trazer com você dentro da missão para poder também te ajudar, te auxiliar, né? Entendi. Ele fica na página 63 do livro. Tá, tô vendo aqui uma tabela também, né? Da mesma forma, ele sempre tem categoria e espaços, né? Tem categoria e tem espaço. Então, eu não posso pegar, só posso pegar mais um item de categoria 1. Um de 1. E como eu tenho pouco espaço de armazenamento, eu não posso ficar pegando um tanto de item aqui porque não vou conseguir carregar, né? Eu queria, mestre, antes de colocar equipamento geral, talvez colocar uma proteção, um escudo. Eu consigo fazer isso? Consegue também. Dentro do sistema, dentro dos equipamentos também, aí na página 62, também tem a questão de proteção. Só que nesse caso em específico, a proteção leve, que é a que ele sabe usar, custa 1 de categoria, que você ainda pode pegar, e ela ocupa 2 espaços, que você ainda tem espaço. Tá, então eu vou fazer isso. Eu vou colocar, assim, eu tô bem limitado por essa questão do espaço, tá? Porque minha força é baixa, tá? Mas eu vou colocar aqui uma proteção leve. Vou colocar entre
parênteses aqui, o que que é, né? Eu posso interpretar o que é como sendo, por exemplo, um colete à prova de balas, pode ser? Isso. Beleza. É legal que você pode interpretar do jeito que for, né? A categoria é 1, o que me coloca aqui com o máximo, não posso pegar nenhum item mais de categoria 1 ou mais, e ele ocupa 2 espaços, ou seja, eu tô com 4 de 5, só posso mais um item, mais um espaço, né? Um item de um espaço que eu vou fazer pegando um item geral agora, então. Isso. Que vai ser, mestre... Enquanto você pensa, tem uma coisa importante também. Geralmente o jogador pergunta se acessórios específicos ou coisas de vestimenta tem algum certo tipo de importância ou peso. Nesse caso, não, né? Porque vai ser só narrativo. Então você pode dizer se você tem um chapéu, um boné, se você usa que tipo de roupa e tudo mais. Por exemplo, nesse caso específico, né, da proteção leve, ele dentro do próprio livro já diz, né, que é uma jaqueta de couro pesada ou um colete Kevlar, que é aqueles coletes militar, meio técnico, geralmente utilizado ali por segurança ou policial, né? Então você pode descrever, né, na hora que o seu personagem for aparecer e tudo mais, como que é essa visualmente a aparência dele e tudo mais, né? Mas os itens específicos dentro do sistema eles têm as categorias, né? Categoria de peso, de espaço e por aí vai, né? Entendi. Mestre, eu tô pensando uma coisa. Se eu colocar algum outro item aqui, por exemplo, uma corda e ocupar esse espaço, se eu achar um item durante a aventura, eu não vou conseguir carregar esse item porque eu não vou ter espaço, né? Então, isso é assim que funciona, né? Isso. Tá. A não ser que seja um papel, por exemplo, que é leve, dá só pra colocar no bolso, por exemplo. Isso. Não Geralmente, né? geralmente o mestre vai dizer, esse item é categoria 0 e esse papel ele ocupa espaço 0. Então você consegue embolsar e tudo mais, né? Beleza. Então, mestre, eu vou como arqueólogo, talvez, seria interessante eu deixar um espaço vazio pra, se eu encontrar um artefato, alguma coisa do tipo, eu conseguir trazer de volta. Pode ser? Perfeito. Então eu não vou pegar nenhum equipamento geral aqui, não. Vou deixar do jeito que tá mesmo, pensando aí na jogabilidade do personagem, tá? Então, beleza. Eu acho que aqui tá tranquilo, né? Minha carga e meus equipamentos, né? Isso. Tem mais algo pra fazer? Fora isso, a gente vai colocar então ali a questão dos ataques, né? Dos seus itens. Fica aqui na primeira página, né? Exatamente. Beleza. Aí então, todos os itens meus que tem ataques, eu posso colocar ali, né? Por exemplo, minha pistola. Isso. Tá, então eu escrevo aqui pistola. Tem teste. O que é esse teste? O teste seria o acerto, né? Pra você ver se você consegue acertar o seu alvo ou não. Nesse caso aí, vai ser pontaria. Qual rolagem de atributo de perícia que eu faço, né? Isso. Então, nesse caso, pontaria, ele é agilidade. Pontaria, né? Beleza. Coloquei até aqui entre aspas agilidade, pontaria, né? Acho que nem precisa, na verdade, né? Mas aí o dano eu pego daquela tabela também, que era um D12, né? Um D12 o dano. Tá. E aqui eu tenho crítico, alcance e especial, eu também pego daquela tabela de armas, né? O crítico eu sei que é 18 ou mais. Isso. O meu alcance é curto. E o especial seria se essa arma tivesse alguma habilidade especial, alguma coisa do tipo, né? Isso. Dentro do sistema, existe algumas coisas que você pode fazer para incrementar essa pistola e melhorar ela. Seja ele de uma forma material, então você botar um silenciador, fazer uma modificação dentro do sistema mesmo, tem isso em específico para você fazer do item, como também pode vir essa modificação pode vir através de um ritual ou uma habilidade de um outro jogador, né? Que ele vai imbuir a sua arma com algum tipo de elemento ou alguma substância, algo assim, e vai modificar os status, seja ele de dano, de acerto ou a característica, por isso esse nome de especial, né? Se tiver alguma coisa a mais ou especial. Beleza. Então eu vou deixar aqui, né, na pistola a gente não tem nada, né? Só lembrar que nesse caso da pistola o dano é balístico. É bom anotar também, porque dependendo do tipo de criatura, ela toma mais dano ou menos dano, ou tem resistência a isso, né? Entendi, anotei aqui, dano balístico. E agora, mestre, acho que seria interessante também colocar aqui um ataque desarmado, né? Já imagino, tô pensando na situação, imagino que eu quero atacar, ou então um ataque, sei lá, eu pego um pedaço de pau no chão com arma improvisada, né? Tem como eu já anotar isso pra caso eu precise eu já saber qual que eu rolo? Pode ser, o mestre vai te dizer, né, se vai ser um teste, né, de uma rolagem de força ou de luta. Tá, então nesse caso aqui eu vou colocar soco, né? Pontaria eu coloco aqui mestre diz, né? Perguntar ao mestre, né, por exemplo, vou deixar aqui. O dano de um soco, assim, é um D4, né? Em média vai ser D4, a não ser que você tenha algum acessório, alguma coisa assim, ou o mestre diga que é um pouco mais, aí beleza. Em média anota o menor dado. Tá, o crítico, como é uma arma improvisada, acho que é 20, né? É 20, normal. Vai ser padrão. E como é um soco, é curto também, né? Tô imaginando aqui, né? Exatamente. Perfeito. Beleza, e aí, qual que seria o tipo de dano desse soco? Depende concussão, né? Que é pancada, né? Que é o soco. Concussão, então. Coloquei aqui. Coloquei esses
esses ataques. E agora, mestre, o que eu faço? Dessa parte inicial, a coisa básica aí que a gente tem que anotar caso precise, né? É que todos os jogadores são humanos. Então os humanos eles têm 9 metros de deslocamento, né? Ah, eu coloco aqui em cima na primeira, né? Isso, vai depender se você estiver jogando presencial ou com grid ou coisa assim do tipo, mas geralmente é 9 metros que você pode se movimentar durante ali as ações do turno e tudo mais. Caso tenha, né, alguma característica que você ganha mais proteção, resistência, também tem um espaço aí para anotar, né, essas resistências, alguma coisa assim do tipo. Uhum. E agora vai faltar apenas a parte de descrição do personagem. Vai pra Mestre, questão... eu acho que a gente não colocou a defesa ainda, né? Ah, verdade, né? A defesa, ela é baseada no seguinte, ela é sempre um valor fixo e mais alguns modificadores. Então, no nosso sistema vai ser 10, mais o tanto de agilidade que você tem. Que no meu caso é 1, então 10 mais 1, 11. E mais equipamentos ou outras características que te dão mais proteção ou defesa. Tá, eu peguei então, eu lembro que eu peguei no equipamento uma proteção leve, né? Quanto que ela me dá, mestre? Mais 5, se eu não me engano. Deixa eu olhar então aqui. Eu coloco aqui 5, então foi pra 16 minha defesa, é isso? Isso, exatamente. Tá. Outro seria alguma coisa que eu pegar pra me proteger durante a aventura, né? No caso, novamente aquele caso de ou você modificar o seu equipamento ou alguém te dá alguma característica que te aumenta mais a sua defesa. Entendi. Aqui eu tô vendo que embaixo eu vou ter esquiva e bloqueio, né? A ficha automática já colocou minha esquiva no 21. O que significa cada uma dessas coisas? Ah, boa. Durante os turnos, vocês vão ter ações fixas, né? Que vocês podem agir. Que é basicamente o movimento, que é no máximo 9 metros. E as ações simples, as completas, que cada ataque ou característica vai dizer certinho lá dentro do livro como que é. Mas principalmente quando você for alvo de algum ataque, você tem 2 reações padrões que você pode utilizar naquele turno. O primeiro deles vai ser a esquiva, e aí significa o quê? Que quando você dizer para o seu mestre que você quer esquivar de um ataque de uma criatura, a sua defesa, que seria a base, a padrão, vai aumentar e vai ganhar os modificadores que você tinha. E aí você vai tentar esquivar, né? Vai ter o reflexo para tentar sair desse ataque. Então uma das reações vai ser a esquiva, e aí você aumenta a sua CA base, e para poder utilizar nessa esquiva, você basicamente precisa ser treinado em reflexo, que nesse caso já está colocado ali na ficha. Sim, eu sou treinado, por isso que ela é 21, né? Porque seria 16 mais 5 do meu treinamento em reflexos, 16 mais 5, 21. Perfeito. Bacana. E redução de bloqueio. E a outra reação seria o bloqueio. O bloqueio é o seguinte: caso você tome um ataque e a criatura te acertar, na hora do dano, você não toma o dano cheio, porque você bloqueou. Então você vai aparar um pouco desse dano. Então a redução de dano vai ser de acordo com o tanto que você tem de força. E para utilizar esse bloqueio, precisa ser treinado em fortitude. Bacana, mestre. Então, eu não sou treinado em fortitude, então eu tenho 0, né? Se eu bloquear, não vai ser útil porque eu vou tomar o dano inteiro, né? Então eu vou ter que... Na verdade, você não pode porque não é treinado. Entendi. Tem que ser treinado para usar. Não, bacana, deu pra entender aqui, né? Uma coisa aqui que quando eu coloquei o Nex 5% mudou foi o PE por rodada, né? Ele ficou em 1. O que significa esse PE por rodada? Boa. Lembra que lá no começo da ficha a gente anotou quantos de PE que a gente inicia, né, no sistema, que no caso é 5. Mas cada turno ele tem um limite fixo de PE, que é pontos de esforço que você pode gastar por rodada, beleza? Que nesse caso aí tá 1. Entendi. Mas, por exemplo, eu tenho as habilidades que gastam 2 PS, né? Isso. Eu não poderia usar essas habilidades porque o meu limite é 1? Então, se você tiver alguma habilidade que você possa usar durante o combate, você pode gastar o quanto que você puder, desde que não atinja esse limite de PE por rodada. Nesse caso do especialista, lembra que ele tem aquela característica do eclético, que ele gasta 2 PS e ganha mais 5 no teste? Pronto. Ele não pode fazer isso durante o combate. Por quê? Porque ele estaria excedendo o ponto de esforço por rodada que ele tem. Ah, entendi. Então, isso é essa só durante o característica, combate. Isso. Então você pode gastar livre nesses pontos de esforço. Só que nesse caso em específico, no 5%, você não consegue fazer isso durante o combate. E a ideia seria você usar esse eclético fora de combate, para investigação, para alguma perícia que você não é treinado e por aí vai. Entendi. Não, entendi. Ele funciona como um limitador até para conseguir balancear, porque senão fica muito forte, né? Você conseguir usar essas perícias todas. Exatamente. Que são 12 aqui durante
último combate, entendi. Lá no. Quando a gente for fazer a ficha do ocultista, a gente vai ver isso mais específico, né? Porque no caso, o ocultista ele conjura, né? Algumas habilidades e tudo mais. Então, para ter um ajuste, um equilíbrio, ele vai ter o tanto de PE que ele pode gastar naquele turno para poder melhorar as habilidades dele. Perfeito. Beleza, mestre. Colocamos aqui. Agora, o que a gente faz na ficha? Bom, acredito que esteja pronto e não falta só a parte da descrição. Então a gente vai para as características visuais e toda essa parte aí de visual, né, do personagem. Então beleza, vamos para aparência aqui, né? Vou colocar como grisalho na pessoa, meia idade, vou colocar também como baixo. Eu acho que já tá bom, né? Da aparência, depois eu posso, se eu quiser escrever a personalidade, outras características numa folha separada, eu posso dar mais detalhes, mas aqui eu vou colocar só palavras-chave, né? Perfeito. Na personalidade, eu vou colocar a pessoa como muito extrovertido, gosta de falar, tá? Também, apesar de ser extrovertido, é uma pessoa que é muito pensativa, né? Analítica, eu acho que o melhor é analítico, né? Analítico. Também vou pensar, vou fazer a personagem feminina, né? Analítica. Vou pensar na personalidade também como alguém curioso, né? Curiosa aqui, acho que tá bom. Do histórico, né? Eu vou colocar aqui, veio de infância pobre. Conhecimento mudou, né? Mudou a vida pelo conhecimento, né? Talvez entrou na faculdade, começou a seguir carreira acadêmica e conseguiu, através disso, mudar. Então, talvez até por isso, né? Essa curiosidade, toda essa questão. Vou colocar também que no histórico aqui... Você tinha comentado sobre a questão de ser baseado no Indiana Jones, né? Ser mais aventureiro e tudo mais. Isso, né? Então, viajou muito o mundo, né? Muito viajado. Viajou o mundo, né? Então, conhece vários lugares diferentes. Eu acho que por enquanto tá bom, tá? Perfeito. O objetivo, né? Encontrar um item específico. Posso pensar isso, né? Com mais calma depois, né? Você pode pensar nisso também. A gente vai disponibilizar essa ficha aqui caso você queira usar ela no seu jogo também. Mas você pode colocar um item específico que a pessoa está procurando, sei lá, o Santo Graal, né? O cálice. Isso, um artefato, uma relíquia, um objeto amaldiçoado, qualquer coisa desse tipo aí. O objetivo é esse, né? E também evitar conhecer pessoas, conhecer pesquisadores, né? É um outro objetivo da pessoa, porque o outro objetivo vai ser obter conhecimento. Então, ela tá sempre, como é curiosa, na busca por esse conhecimento, então ela quer conhecer outros pesquisadores que expliquem para ela, né? Isso até pode ser um objetivo de querer viajar, de querer explorar tal lugar, porque vai ter tal pessoa lá que ele pesquisa tal coisa. Então, seria interessante, tá? Até para estabelecer laços sociais dentro do jogo, né? Uma dica que eu, como mestre jogador, costumo dar é tentar, principalmente personagens de nível baixo aqui, né, Irisson? A gente não colocar o personagem como alguém, assim, já é um super-herói, né? Que já conquistou o mundo. Porque, assim, você tá começando sua jornada. O RPG é um jogo onde você vive a sua história, né? E não você tá simplesmente interpretando ela, né? Exatamente. Trazer essa questão de humanizar, né, o personagem. Afinal, ele nada mais é do que uma pessoa como eu, como você. Isso aí, cara. Então, coloquei essas características aqui. Eu poderia escrever um background, uma história se eu quisesse, né? Falta mais alguma coisa? Não, acredito que agora é só baixar, imprimir ou sair jogando. Beleza. Vou dar um nome pra personagem, tá? Ela vai chamar Joana, tá? Joana Jones. Joana Jones. Referência de Jones. Joana Jones, você mude seu nome, cara. Joana Jones é muito bom, cara. Beleza, eu vou salvar aqui a ficha. Eu acho que deu pra entender um pouco como funciona o sistema, né? Como é simples montar aqui. Mas mais importante do que simplesmente pegar a ficha e jogar, é você entender o processo que tá por trás, porque você entende qual que é a lógica do sistema, por que algumas coisas são do jeito que são, tá? Então eu recomendo você assistir, além desse vídeo aqui, os outros vídeos montando a ficha do combatente e de um ocultista, tá? Queria agradecer profundamente você, Irisson, pela ajuda aqui nessa simulação aqui, nessa montagem de ficha, tá? E fala pra galera aí como o pessoal consegue acompanhar seu trabalho, seu canal, né? Suas lives aí também. Boa. Então, eu tenho um canal também no YouTube chamado Filho do Chocobo. Lá eu tenho algumas mesas já prontas. Inclusive, o Teiro participou de uma delas lá, que é o Segredo no Sanatório. Então já tá completa, já tá upado lá. Tem alguns vídeos de sistema, de RPG no geral, coisa do tipo. E novamente, deixo o convite para vocês participarem lá do Signatus, que vai ser a minha nova aventura de Ordem Paranormal com 75% de Nex, que vai ser transmitido lá no canal do Oblitai, que é um dos criadores de conteúdo de vários outros que vão estar participando aí dessa mesa. Então, desde já, muito obrigado aí pela presença, Theory, e tamo muito junto. É isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever, deixa seu comentário, ajuda bastante. Envie esse vídeo para outras pessoas, né? A melhor forma que você pode ajudar o Dados Críticos a crescer. E até o próximo vídeo aqui para mais dados críticos sobre RPG. Tchau, tchau.